Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o documentário de 2022 What is a Woman? O que é uma mulher, dirigido por Justin Falk e estrelado por Matt Walsh. Em uma série de entrevistas, o narrador, frequentemente descrito como um troll, aborda questões envolvendo a ideologia de gênero e transgenderismo e como esses assuntos afetam crianças, famílias, a sociedade e o futuro da civilização ocidental. Para discutir essa obra comigo, Zeno Estoico, estão aqui Torlaco Autista. O que é o Torlaco? Pepe Peripatético. Boa noite. E Salazar Luso. Olá, tudo bem? Como estão, meus amigos? Acho que indicou a obra... Casa cheia, hein? Casa cheia, gente. Equipe completa. Final de temporada. Final de temporada. Todo mundo veio pra assinar a lista, né? Pra não bombar por falta. Exatamente. Última gravação antes do Lula ser reeleito. Ou não. O Bolsonaro vai ganhar. Vai virar. Vamos é onda. voltar pra pauta aqui, porque esse episódio vai pro ar depois da eleição, então faz a menor diferença o que a gente falar aqui. O Bolsonaro vai ganhar. Pepe, você que indicou a obra aí... Eu que indiquei? Não foi? Foi? Tá bom, posso falar sobre ela. O Matt Walsh, na verdade, eu tava até checando, em grande medida, em reação àquela famosa audiência no Senado americano para indicação da Ketanji Brown para a Suprema Corte, quando um dos senadores perguntou para ela o que era uma mulher, e ela claramente apavorada e não muito brilhante, não sabe o que responder, chegou a um ponto de falar, eu não sei, eu não sou uma bióloga, e aquilo causou uma perplexidade tremenda no Matt Walsh, que é um comentarista conservador, ele mesmo se declara conservador, eu diria que ele parece mais um classical liberal, ele ficou muito chocado com aquilo e resolveu criar um documentário, em parte troll, mas em parte denúncia, né, para discutir exatamente esse assunto. E para mim o aspecto mais interessante, a gente vai falar um pouco sobre isso, é ver a reação das pessoas que se dispuseram a ser entrevistadas por ele, ativistas de gênero, psicólogos, cientistas sociais, essas bullshit, assim, completamente bullshit, pediatras que claramente são criminosos, né, completamente criminosos, discutindo e a reação deles, as perguntas completamente racionais, normais e centradas do Matt Walsh. Esse foi um aspecto interessante. E claro que daí é chocante, porque ele encontrou, inclusive, uma das, acho que psicóloga infantil, não lembro se ela é psicóloga infantil agora, depois a gente vai falar, eu anotei o nome de todo mundo que foi entrevistado, eu acho que é a Michelle Forcier, se eu não me engano, quando ela começa a discutir, inclusive, a gênese da ideia de identidade de gênero, os pioneiros do transgênero, o Kinsey, o John Money, entre outros, né? Então, é um documentário interessante, porque é realmente curto, uma hora e pouco. O Matt Walsh é um sujeito naturalmente engraçado, naturalmente divertido, então ele conseguia manter compostura diante de respostas extremamente absurdas, e como o documentário tem a denúncia da gênese do transgenderismo, eu achei muito interessante para discutir aqui. Altamente recomendado o documentário. É um negócio bem leve, dá pra assistir depois do almoço, domingo, chama a tia, o tio, a avó, o senta ao lado da TV. É acessível, né, cara? É acessível. Na verdade, ele fez bem acessível, eu achei. Esse é outro ponto interessante. É acessível, mas assustador, né? O que ele passa lá, acho que a gente que talvez não esteja... Que é muito focado no que acontece nos Estados Unidos, no Canadá, né? E assim, são países que estão na ponta de lança da woke culture, né? Sim, muito mais que a Europa Ocidental, na verdade, né? Toda essa degeneração, ela chega à Europa Ocidental com certo atraso e com certo amortecimento de intensidade, né? Então, realmente, é os Estados Unidos e Canadá em particular. É assustador, assim, porque essas coisas acabam sempre escorregando aqui pro Brasil, né? Porque... Eu acho que já escorregaram, sinceramente. Não, talvez não na intensidade e na quantidade, né? Mas... Um dos blockers aqui para crescer no Brasil, essa história de transgenderismo, vai ser o blocker financeiro, né? Porque não é todo mundo que pode pagar tratamento hormonal e cirurgias, né? Essas cirurgias não são baratas. Mas você sabe que o SUS cobre, né? Demora, cobre. Obrigado, Bolsonaro. Valeu, capitão. A cobertura foi expandida durante o governo Bolsonaro, para deixar claro, tá? A cobertura foi expandida. A Damares, em particular, sempre defendeu a compaixão para com pessoas de disforia de gênero. Tem uma secretaria de transgênero no Ministério dos Direitos Humanos, ela chegou a contratar o subsecretário, alguém desse departamento, não lembro bem quem agora, é um transexual, tá? Só para deixar claro. Então, para quem é importante falar isso agora, antes do final da eleição, porque a partir de agora todas as políticas pró-transgenderismo do governo Bolsonaro serão repaginadas e a
direita que a direita vai começar a denunciar a venerização do Brasil com medidas que o Bolsonaro adotou que continuarão a ser executadas no governo Lula. Então, para mim, isso que é interessante. Então, você está chegando e tem esse aspecto essencial de que, em grande medida, a gente vai discutir um pouco mais disso, transgenderismo, na verdade, é uma consequência meio que natural do liberalismo, é quase impossível de separar uma da outra, né? É quase impossível parar o ônibus da revolução no ponto casamento gay sem ir pro transgenderismo. E aí eu entro na que eu acho fraco, sei lá, eu não conheço esse Matt Walsh direito, mas tudo bem, ele mostra o que tá acontecendo, é engraçado, mas assim, ele não mostra como é que a gente vai resolver. E ele, de fato, está inserido num contexto que é o conservadorismo americano, que é um braço do liberalismo. Então, assim, ele também é parte do problema, ele não sabe, talvez. É importante você falar, começar falando disso. Assim, para quem imagina que o Matt Walsh é algum tipo de ultra-reacionário, um Júlio Zévola e Jack McIntyre, alguma coisa desse tipo, assim, para deixar claro, tá? Por exemplo, uma das coisas que ele muito mais se descreve como um classical liberal, tá? Um classical liberal. E, por exemplo, pra você ter uma ideia do nível de moderação, de cuquismo dele, quando alguém sugeriu que mulheres que fazem aborto têm que ser criminalmente punidas, ele foi contra. As coitadinhas, os seres de luz perfeitos que matam seus bebês, não. Essas têm que ser poupadas de qualquer tipo de punição. Então, mas isso pra mim só aumenta o impacto do documentário, porque você pega um classical liberal que, na verdade, é comprometido com os ideais de liberdade, de autodeterminação do liberalismo, e até mesmo ele entende que essa posição de meio do caminho inerentemente estável e nós estamos deslizando pro bem de patente loucura, de patente negação da realidade, né? Assim, a olhos vistos. Exato. Pode deixar isso claro, né? E não só ele não mostra como isso poderia ser revertido, como ele também não mostra direito à origem, né? Ele não fala nada sobre a escola de Frankfurt, ele não fala... Ele só faz o retrato atual. A República de Weimar. República de Weimar, exatamente. Ele toca só no Kinsey e no tal do John Money lá. O Kinsey eu já tinha ouvido falar por causa de Hollywood. O John Money é a base de toda a ideologia de gênero, né? É o maluco lá que nos anos 60 inventou isso da cabeça dele, né? Sem nenhum tipo de subsídio científico ou algum tipo de teoria que sustentasse. Resolveu aplicar isso num par de irmãos gêmeos, né? Um caso que ele escreve lá. São dois irmãos gêmeos que um deles sofreu um acidente lá numa cirurgia de... Circuncisão, né? Circuncisão. Praticamente teve o pênis destruído. E os pais não sabiam o que fazer, levaram, não sei o que os levou a consultar com esse médico, o John Money. E ele teve a brilhante ideia de orientar os pais a criar o menino como se fosse uma menina. E ao longo do tratamento, né, entre muitas aspas aqui que ele sofreu, as crianças sofreram toda sorte de abuso, foram instruídas a simular atos sexuais entre os dois irmãos gêmeos, e o resultado disso no final desse tratamento é que o irmão foi educado como menino, morreu de overdose, o outro que foi educado como menina descobriu o que tinha acontecido, né? Escolheu voltar a ser tratado, né, como homem, mas acabou se suicidando também, ou seja, as duas crianças se mataram no final do... Esse é o caso de sucesso no qual toda a pirâmide da ideologia de gênero está apoiada. É importante deixar claro que o John Money jamais sofreu qualquer tipo de sanção e nem qualquer tipo de reprovação. Ele ainda é citado, ele é o patrono acadêmico com as mais altas honrarias da ideologia, da identidade, da ideologia de gênero, para deixar claro, né? Ele não sofreu nada, tá, por conta disso. Então, nenhum tipo de recepção. E aí é o que eu acho que esses documentários eu gosto muito de ver, porque assim, são muito bem editados, né? E eles mostram justamente o problema, eles mostram as ramificações do problema, que eu acho que é interessante, isso no esporte, né? Aí ele vai falar, o que acontece se você fizer isso no esporte? O que acontece mais na frente, né? Quando a pessoa tá mais velha e entende que ela foi empurrada para esse negócio de alguma forma, né? Ele mostra vários aspectos, mas assim, fundamentalmente eu vejo assim, como de uma forma distante, como o cara do documentário é parte do problema também. Sim. Porque ele bota o Jordan Peterson lá, que para fazer um contraponto. O Jordan Peterson, o que ele é? Ele é a mesma coisa, sabe? Assim, ele cria uma mulher, uma Jordan filha... Exatamente. Entendeu? O que ele é? Ele é referência para quê, o Jordan Peterson? Ele cria uma mulher, basicamente, é um coquetel de testes. A mulher é um coquetel. A filha dele, a filha dele, a pessoa que teve o privilégio
de ter acesso aos conselhos dele praticamente 24 horas por dia durante décadas, entendeu? Ela terminou sendo basicamente um poço DST. Mãe solteira e poço DST. Tem uma lista de remédios que ela toma para diferentes doenças sexualmente transmissíveis que ela tem. Então, assim... É um drogado, viciado em droga. Esse conservadorismo que faz esses documentários, eu acho legal, mas assim, eu já estou praticamente de saco cheio, eu não aguento mais esses documentários, porque assim, não chego a lugar nenhum, não vou resolver o problema. Talvez seja interessante, assim, do ponto de vista de quem nunca viu e tá entrando em contato com o que está acontecendo. Mas eu acho que as pessoas também não são burras, elas estão notando isso rapidamente, sem ter esses conservadores como guias. Os conservadores americanos, antigamente, eles eram meio que guias, né? O Ben Shapiro, para você entender algumas coisas que estão acontecendo. Mas já está tão avançado que esses caras, sinceramente, Matt Walsh, Ben Shapiro, sei lá que pariu lá, aquele velho lá, o Scott, que desenha o Gilbert. Meu Deus. Eles estão ultrapassados, né? Na verdade, assim, são ultrapassados, porque não servem. É que eu acho que você está medindo pela sua régua, né? Talvez você esteja um pouco à frente desse processo do que a maior parte das pessoas normais, né? Mais uma vez, eu acho que talvez seja importante, é como se fosse uma cartilha para você entender os problemas de hoje. Mas, assim, não oferece diagnóstico, eu acho que é o seguinte, primeiro, é diálogo, né, que eles tentam, não, eu vou lá dialogar de forma racional e vou mostrar como irracional, cara, esses caras são irracionais, é culto ao sol mesmo, e daí? É uma sociedade, tem sociedades que viveram durante muito tempo e cultuavam o sol, o nascimento do sol. Culto ao sol é o pináculo da racionalidade perto do que eles fazem. Pináculo. Beleza, mas eu tô dando exemplo. É uma ofensa aos adoradores do sol que você acabou de fazer. Tô aqui para defendê-los, inclusive, tá? Mas que seja um culto mais louco que você pode imaginar. Assim, é isso. Não tem nada na história, entendeu? Você não adianta desenvolver nenhum pensamento racional com esse pessoal. Não tem. Porque essa ideia de ideologia de gênero, para essas pessoas, é sobrenatural. É a ideia de transcendência humana. Perfeito. É uma ideia transcendência falsa. E aí você não tira isso da cabeça deles. Porque a transcendência vem através do processo. Qual que é o processo? Bloquear o hormônio, cortar os peitos para fora, cortar um pedaço do braço e fazer um pênis com ele. É esse tipo de transcendência. Então, assim, você não tem discurso racional que vença isso, entendeu? Para de bater na mesa, por favor. Tudo isso é para gravação. Beleza. Não, eu falei o que eu achei já do documentário. Eu acho que esse é um problema. Tem múltiplas motivações, mas sem dúvida nenhuma, eu digo que você tem uma motivação política, tem uma motivação, vamos colocar, filosófica. Financeira. Político-financeira, tem uma motivação filosófica e tem uma motivação, em certa medida, religiosa. E a motivação religiosa, na qual você está se tratando, é um negócio que a gente já discutiu muito no podcast sobre o Eric Voegelin, que no fundo, é o ressurgimento da velha heresia gnóstica. É preciso entender que os transexuais, nesse contexto, eles creem, assim como os gnósticos sempre creram ao longo da história, que eles têm uma espécie de chama divina interior e eles estão aprisionados numa carapaça de carne que precisa ser removida para que a verdadeira beleza interna da centelha divina deles apareça. Então, na verdade, quando você vê no documentário gente deformada, arrancando músculo e tecido do braço para fazer um pênis, ou o contrário, a transição de homem para mulher, no qual, na verdade, você cria uma ferida aberta no lugar do pênis. É uma vagina que, inclusive, fica com odor, com mau cheiro praticamente perpétuo. Na concepção gnóstica deles, eles estão simplesmente resolvendo um erro da realidade, porque, na verdade, a beleza deles vai aparecer exatamente nisso. Então, esse componente gnóstico é muito importante e é preciso entender. Eu lembro de ter lido um artigo sobre essa questão da doutrina do corpo. Inclusive, olha só que interessante, foi num journal, né, uma publicação científica de geografia. Mas uma das coisas que a doutrina do corpo nasceu com o feminismo. Na verdade, nasceu com o gnosticismo clássico, no qual você tem essa ideia que existe uma distinção entre você, o eu interior, e a matéria orgânica, que é impura, que é imperfeita, e você está preso nessa matéria. Né? Então, esse é um aspecto muito fascinante. Aí, se você entende isso, na verdade, eu não diria nem que o ponto aqui, é tentar ter uma discussão racional. É você tentar converter alguém de uma religião para outra. Eu não vou comprar a narrativa moderna, não é nem pós-moderna, nem pré-moderna, a narrativa moderna que religião é irracional, religião por si só não é irracional.
fundamental, porém, dentro dos preceitos religiosos básicos das pessoas, não tem como você convencê-las por argumentos a mudar de ideia. É um processo de conversão religiosa. É preciso entender. Então, essa é uma dimensão muito importante desse processo. Não é a única dimensão, por isso que eu falei que tem uma dimensão filosófica, uma dimensão religiosa, né? Na dimensão filosófica, na verdade, tem aquele livro famoso, aquele 10 livros que estragaram o mundo, né? Do Richard Sim. Weaver, que a gente vai colocar. Então, quando ele fala muito de Descartes, né? Eu acho que Descartes ele é injustiçado em certa medida, mas sim, ele introduziu filosoficamente essa ideia de que você tem o corpo e tem a mente, né? O dualismo cartesiano, o corpo é diferente da mente. Isso foi fundamental para chegar nesse modelo no qual você tem uma identidade interna que é desconectada, separada do seu corpo também. Você veja que não é um princípio religioso como o gnosticismo, né? O gnosticismo é religioso filosófico. Esse é muito mais filosófico, político do que religioso per se. Mas isso foi um problema enorme, foi um problema sério também, né? Causou um dano enorme no Ocidente. Chegou ao ponto daquele... esqueci o nome daquele filósofo britânico, como é que ele chama? Fantasma da máquina, né? Que no fundo, nós estamos dentro do nosso corpo, mais ou menos assim como um capitão está dentro do navio, né? Então por isso que você pode mudar de corpo. E de novo, essas questões todas, o Matt Walsh, ele não está nem equipado para discutir, e ele também, discutir essas questões afeta os preceitos básicos da filosofia política, a qual ele subscreve, que é o liberalismo. Porque como nós já discutimos várias vezes aqui no podcast, qual que é o aspecto primordial do liberalismo? É a capacidade de se autodefinir independente de aspectos externos, que inclui tradição, história, família, sociedade, obrigações. Então, tudo isso culmina nessa ideia de que instável, né? Que você... Olha, veja só. Se você inicialmente... Se você tem identidade sexual, né? Você tem preferência sexual, homem... Ou você pode ser homem e gostar de homem, então sua identidade é homossexual. Tem que lembrar que a identidade homossexual é uma inovação do século XIX. Ninguém até o século XIX se considerava homossexual. Homossexual nunca foi uma identidade. Você pode ter impulso homossexual, você pode praticar sodomia. Comportamento. Era um comportamento. Até o século XIX, ninguém falava em identidade homossexual. Tem um artigo muito bom do First Thing, que chama Contra a Heterossexualidade, inclusive é de um padre, né, um padre jesuíta, inclusive, onde ele fala exatamente sobre essa questão, né, que é uma inovação na história do Ocidente. Na verdade é uma inovação que veio com o decreto, com a repulsa da manifestação pública de religião, né, na verdade foi os anticatólicos, né, que rejeitaram a lei natural, e por isso que criaram a norma do heterossexualismo, e a ausência da norma, da desvio da norma, é o homossexualismo. Mas quando você se você tem identidade sexual, se você for lá a identidade de gênero, é praticamente um análogo, né, quase num contínuo de identidade sexual, né? Uma coisa que, por exemplo, Aristóteles e São Tomás de Aquino jamais aceitariam, simplesmente porque eles vão, não, peraí, o corpo, a mente ou a alma é a forma do corpo. Você e seu corpo existem num contínuo, você só existe quando essas duas coisas estão unidas, esse aspecto imaterial, que é a alma, espírito e o corpo, e em particular o sexo, ele tem 4 causas, como Aristóteles dizia, e a causa final dele, a causa teleológica dele, é procriação. Se a causa teleológica dele é procriação, se você está fazendo sexo não tem procriação, portanto você está fazendo um sexo que rejeita a causa teleológica fundamental, e por isso ele é objetivamente errado. Então, na verdade, foi uma série de concessões, né, que começou no século XIX, começou com o modernismo, na verdade, do século XVI, XVII, XVIII, XIX, e que, na verdade, desembocou em algo que hoje você não tem muito como contra-lutar, né? E eu acho muito interessante esse ponto com o Salazar, é muito interessante, porque, no fundo, tudo que o Matt Walsh pode fazer hoje, e você vê essa reação, é, na verdade, chocar, porque é chocante, sem dúvida nenhuma, e dizer, mas aí já é demais. Mas aí nós já fomos muito, muito longe. É a única defesa que você tem, né? Exato. Então, assim, me pareceu, sinceramente, louvável o esforço lá do Matt Walsh. Tenho certeza que ele é uma boa pessoa. Sim, também acho. Mas vazio, porque, ok, você está mostrando o que eu já sei. No caso, eu já sabia. Você sabe. Tem muita gente que vai assistir isso que não tinha contato. Você vê, eles citam lá o condado de Loudoun, na Virgínia. Condado de Loudoun, muito bom. Onde o que aconteceu lá? Teve um caso de um transgênero que abusou sexualmente de uma menina no banheiro. E eles negaram e cobertaram o caso, transferiram esse transgênero para outra escola, onde ele abusou de outra menina. Aí, em uma audiência com os pais, houve um interesse muito grande dos pais pelas escolas durante a pandemia, né? E surgiu essa questão, tinha esse boato, aí questionaram, e a escola acobertou, mas o caso acabou vindo. O cara que denunciou lá, que era pai de umas meninas que foi abusada, foi preso, declarado como terrorista doméstico, o diabo a quatro. Então, fizeram o possível para cobertar. E é interessante isso, porque isso tudo
estava passando batido pelos pais, pela população em geral. Então eu acho que, ok, eu entendo o que você diz, que não é novidade para você, talvez não seja novidade para mim, mas para muita gente, esse movimento todo que está acontecendo nas escolas, principalmente, nos hospitais, em clínicas pediátricas, é um segredo, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Então acho que ele presta, sim, um serviço importante de tornar essas aberrações, todas essas coisas grotescas que acontecem com crianças, com adolescentes, conhecimento público. Acho que isso e o que aconteceu lá em Condado de Lodo? Os pais se mobilizaram, fizeram lá, acho que até um candidato, teve até uma eleição lá, o candidato democrata perdeu, um republicano foi eleito, uma plataforma. Plataforma, sim. É o tipo de coisa que tem consequências, não é totalmente inócuo. Eu acho que a gente não pode, a gente tem que valorizar esses pequenos esforços que são feitos. Na melhor das hipóteses, serviu como testemunho para os normes entenderem a profundidade da depravação da ideologia de gênero. Mas no mínimo, assim, serviu para isso. Eu concordo que assim, você está apresentando esse negócio para um monte de gente que talvez não tenha nem ideia do que é isso. Mas assim, o domínio, né? Você fica muito claro, né? Até no documentário, eles estão em todas as posições de influência. Sim. E eles não vão sair de lá. Eles não vão sair de lá. Aí vem o que o Zé até começou a falar, tá falando das 3 motivações, né? Motivação religiosa, filosófica, motivação política. Eu acho que o Zé não vai até chegar nesse ponto. No fundo, é controle e domínio, né? Assim, o transgenderismo por si só expande o poder do Estado, assim, brutalmente, né? Ele poderia ter contrabalanceado e mostrado modelos de sociedade que não funcionam assim. O Islã, ele poderia ter ido na China. Ele mostrou os Masai na África. Ele mostrou. Ele mostrou os africanos, né? Mas assim, podia ter ido no Islã, poderia ter, entendeu? Na China. Sim. Porque a tribo, às vezes o americano vai olhar que é meio caricato, mas a China não é caricata. A China é highly functional, high-tech society. Cara, entendeu? esse é um ponto muito bom. Porque um ponto que pode ser ali, não, beleza, mas eles são atrasados, ó, tá vendo? Eles não têm internet. Eles não têm internet, é por isso, sabe? Eles não descobriram a verdade ainda, aquela coisa. Então, só para esclarecer o ponto aqui, o Matt Walsh, ele vai entrevistar várias pessoas, vários locais nos Estados Unidos. Eu peço novamente pro Salazar parar de bater na mesa. Tudo vai dar um trabalho desgraçado na edição. Ele vai entrevistar várias pessoas nos Estados Unidos, então psicólogos, pediatras, e uma hora lá ele fala, eu não estou conseguindo aqui, vou visitar outro lugar. Ele vai visitar uma tribo na África, lá no Quênia, a terra natal do Obama. Os Masai lá, e faz pergunta o que é gênero, o que um homem pode transformar numa mulher, todo mundo começa a rir dele, né? Bem por aí. Isso é um fenômeno que hoje está restrito à civilização ocidental, né? Como a gente fala, na China isso não existe, no Japão não tem ideia, na Rússia não deve ter, no Islã, no mundo islâmico isso com certeza não acontece. Então isso hoje está restrito ao mundo, e as consequências disso para o futuro da sociedade ocidental serão terríveis, né? Voltando aqui para a questão das origens, a gente falou muito da filosofia, tem 2 questões práticas aqui que eu acho que estimulam esse tipo de política, esse tipo de prática. Um é o financeiro, né? Sim, absolutamente. É uma mulher. Eu sempre fico em dúvida quando fala que é uma mulher trans ou um homem trans. A primeira coisa, eu não sei do que ele está falando. Minha segunda reação também não me importa. Vamos falar de mulheres biológicas. Biológica. É uma mulher que fez um processo para virar um homem e estava arrependida. Hoje ela lidera lá Scott Nugent. E ela tem uma ONG lá para apoiar pessoas que passaram por esse processo. Voices. Isso. E ela cita lá que uma criança trans, lá toda vez que uma criança trans surge, a indústria farmacêutica vai faturar 1,3 milhão de dólares em tratamento, né? Ao longo, provavelmente, da vida inteira, porque essa pessoa nunca vai poder deixar de tomar medicamento e fazer tratamento. Eu vi um estudo aqui que fala que em 2019, essas cirurgias de transição de gênero geraram 316 milhões de dólares no mundo, e com perspectiva de crescer 20% ao ano. Então você vê que tem um incentivo financeiro gigantesco aí, né? Teve até até esqueci o Matt Walsh também, depois desse documentário, ele descobriram um hospital lá, são baseados em Nashville, né? A Daily Wire é baseado em Nashville. Tinha um hospital lá que falava abertamente, olha só que legal, aqui a gente faz transição de gênero, dá um dinheiro bom aqui. Eles foram atrás e o negócio meio que desmontaram a operação lá, né? Desmontaram, o hospital basicamente fechou lá, parou de fazer cirurgia por conta da militância de Matt Walsh. Então, assim, eu acho que um ponto importante ele não tem um ferramental intelectual para combater, para dar uma solução para o problema, mas ele está tentando lutar pontualmente com
com um senso de decência comum, assim, que é praticamente o resquício de lei natural que existe no coração dele, entendeu? Acho que é louco, importante que ele seja, a gente dá apoio, dá o reconhecimento para ele, porque ele faz, ele faz uma coisa que a gente não faz, ele vai lá e se expõe, né? Isso pode ter consequências físicas para ele, para a família lá. A gente sabe que essa militância transgênero é extremamente raivosa, né? E um outro detalhe daquele episódio do Condado de Loudoun lá que ele falou, eles tentaram, ele estava fazendo palestras, né, nessas escolas, nesses encontros de pais e mestres, né, falar disso, e aí esse Condado de Loudoun estava apavorado e eles mudaram as regras lá, né, para que ele não pudesse palestrar, falando, não só residentes aqui que podem participar, ele alugou uma casa na cidade, um porão para poder ter o direito de palestrar lá, e deixaram ele falar 1 minuto, ele falou lá, vocês são todo um bando de pervertidos. Vocês são monstros, pervertidos. O Zé, engraçado ele falando pro repórter, porque ele é bem irônico, gente, isso é engraçado, né? Ele fala, não, eu realizei o meu grande sonho de morar na Virgínia, eu aluguei um porão, eu na verdade sempre fui um virginiano, eu sou transestado, eu moro no Tennessee, mas na verdade eu sempre fui um virginiano, desde pequeno, entendeu? Agora eu tô me abrindo, entendeu? Eu acho divertido, o Matheus, acho que ele fala tudo com a cara mais séria do mundo, né? Totalmente sério, não ri, não fala, então é uma poker face inacreditável. Assim. Aquela entrevista dele com aquela Marcy Bowers, que na verdade é um homem, né, que faz cirurgia estrangeira, completamente louca, porque a mulher, ela transicionou, né, virou uma mulher, né, completamente maluca, assim, ele começou, assim, e ele sempre muito sério perguntando para ela, né, o que é uma mulher? Não, mulher é qualquer um que se define como mulher, aquela coisa, mas você consegue... Argumentação circular, né, não sai do... circular. Não, e quando ele falou, não, mas eu sei que tem gente, como é que quando a pessoa se arrepende? Ele falou, isso não é ínfimo, praticamente ninguém se arrepende. E aí você vê a entrevista com a ex-transgênero lá falando, um número enorme, né, de pessoas, inclusive um negócio interessante é que o número a taxa de suicídio aumenta após a transição, não diminui, né? Isso que é interessante, né? Um dos argumentos, fala isso porque um dos argumentos da esquerda esses pobres transgêneros, que se a gente não fizer essas cirurgias, tratamentos super complicados aqui com hormônio, eles vão se matar, eles vão ter risco de suicídio. E o suicídio aumenta, a taxa de suicídio aumenta. Né? Sim. Falando da motivação política, né, tem um artigo muito bom daquela Social Matter, né? O transgenderismo, na verdade, é propaganda com o intento de desmoralizar, e aí entra nesses dois aspectos políticos, você falou da motivação financeira, mas politicamente, assim, é uma demonstração de poder crucial de um Estado, né, forçar você a ver um homem, um homem deformado, com peruca e um monte de mutilação cirúrgica, você tem que chamá-la de mulher, né? É um poder enorme. Eu sempre falo, né? É uma caricatura, né? Então, assim, o transgenderismo é uma grande caricatura. Sim, mas se todo mundo participa, né, cara? Mas aí o Estado força todo mundo a participar, uma demonstração de poder desmoralizante, né? E aí tem outro artigo muito bom naquele excelente, né? Sempre do American Sun lá, onde o cara faz análise assim, sociológica, ele fala, na verdade, vocês estão achando que os transgêneros são janissários, né? Do Globo Homo, do Globalist American Empire. Mas, na verdade, eles são os eunucos. Porque a característica dos eunucos, em particular, é a lealdade total ao regime e, segundo ponto, dependência total do regime. O transgênero, ele vai precisar de hormônio o resto da vida, vai precisar de cirurgia o resto da vida. Então, você está criando uma classe, entendeu? Um grupo de pessoas absolutamente leais ao Estado. Sim. Porque as pessoas não vão viver. Ele vai precisar de hormônio. Gente, assim, de novo, como é que chama a vaginoplastia? Basicamente é uma ferida aberta que vai precisar de cuidado constante, entendeu? Isso não vai parar, né? Isso não vai parar nunca mais, entendeu? Você precisa manter esses hormônios, você precisa manter o balanço hormonal e tudo mais. Você criou uma classe ferozmente leal ao regime. Então eu achei fascinante também essa análise sociológica. Esses são os aspectos econômico, político, sociológico. Então ela tem 3 dimensões, né? Tem um outro aspecto que quando a gente fala de político, né? Que eu acho que é muito pouco citado, que é controle populacional. Porque a primeira vez que eu ouvi falar disso foi muito engraçado, né? Foi no livro do L. Ron Hubbard, que é o cara que criou a Scientologia. Eu achei que você falava do Forever War. Não, isso também acontece lá, mas o L. Ron Hubbard tem uma série de livros que acha que Missão Terra, os alienígenas invadem a Terra, e ele tem umas pessoas lá que querem fazer o controle populacional, porque estimulam as pessoas a virarem homossexuais, né? Para diminuir a taxa de procriação. Isso. E isso está também num documento do Departamento de Estado americano, chamado NSS M200, também chamado Kissinger Report, falando que é altamente interessante para os Estados Unidos garantirem a dominação de outros países menos desenvolvidos, né, através de ferramentas de controle populacional, para manter os insumos para a máquina militar americana. Zeno, teve um tweet, eu vou até recuperar, tentar colocar lá, mas assim, o tweet era sobre, se eu não me engano, era sobre transgênero, né, falando assim, ONGs que estão financiando alguma coisa como um amicus brief pró-transgênero ou pró-aborto no Brasil. As ONGs são todas europeias ou americanas. Aí o cara falou, interessante,
tem nenhuma ONG chinesa, russa ou saudita ou iraniana nisso, né? Impressionante. São todas americanas ou europeias, né? Que coisa interessante. Que coisa peculiar, não? Deve ser uma coincidência. É só uma coincidência, exatamente. A gente falou, a gente até meio que se exaltou, mas eu acho que é importante, viu, Zeno, pra gente só estabelecer, pra ser, tentar ter um mínimo, não vou dizer nem de justiça, mas de racionalidade, ou tentar dissecar o fenômeno. É bom deixar claro que, pra maioria desses ativistas transgêneros, eles estão separando a identidade sexual e a identidade de gênero. A grande maioria deles ainda hoje admite que sexo é binário, sexo é determinado pelos cromossomos, mas eles criam a segunda categoria, que é a identidade de gênero, que é completamente mal definida, né? E que essa sim tem um espectro. Né? Eu acho importante falar isso porque você tem vários filósofos ou psicólogos evolucionários, ateus mesmo assim, não conservadores, que vão dizer, não, sim, é verdade, o sexo é binário e acabou, né? Salvo por aquela 1% de intersexo, hermafrodita, salvo por essa exceção, né? Que em ciência se usa isso porque a ciência é sempre probabilística, né? Então você tem que falar das exceções, mas o sexo é binário e o gênero que é o fluido aí, né? Aí, claro que aí você tem a nova fronteira, e eu entendo, e vocês me corrijam se estiver errado, eu entendo que aquela pediatra, eu acho que era, eu não lembro se era, eu acho que era Miriam Grossman, né? Eu acho que ela chegou a falar que não, que na verdade nem mesmo o sexo era binário, né? Que parece que a nova fronteira agora é negar a binariedade do sexo, né? E por outro lado, tem vários filósofos seculares, até liberais. O Alex Byrne tem um artigo muito bom sobre isso, dizendo que ele entende que gênero é socialmente construído, sexo não é, mas ele não entende o que é gênero, ele entende que é uma definição circular, autorreferencial e altamente instável. Aí tem uma série de filósofos, de novo, não estou falando de nenhum católico reacionário, tá? Estou falando só de liberais, ateus e tudo mais, e vários deles, né, eu até anotei alguns nomes aqui, o Daniel Kaufman, a Kathleen Stock, né, eles veem um problema enorme com essa ideia da identidade de gênero por conta da incapacidade de definir e por conta de ausência de princípio limitante. Eles chegam a chamar, ele fala, você acaba, na verdade, com um modelo, uma ideologia que eles chamam de identitarismo, onde, na verdade, nenhuma característica física sua pode ser usada para identificacionismo, no qual é uma completa rejeição da realidade material ou social. E é interessante que eles argumentam, e aí, Salazar, por isso que é importante, eles argumentam que o identificacionismo vai solapar os ganhos do feminismo e do movimento gay. Porque, na verdade, você vai entrar numa situação no qual você pode, basicamente, chamar de transfóbico um homossexual que não quer ter sexo com uma mulher trans, né? Ou de transfóbico uma mulher que não quer ter sexo, que, na verdade, com um homem biológico se declara uma mulher trans e é lésbica. Então, é fascinante se você ver que eles tentam criar assim, eles falam, existe uma espécie de avenida do meio, mas aí volta no ponto que a gente tá falando desde o começo. A avenida do meio, que é você pode lançar a mão de preferência sexual como identidade, mas não de gênero como identidade, porque daí fica instável demais. Mas isso é instável, né? Em certa medida, eu vejo que tem duas posições estáveis. Uma posição é a lei natural, tradicional, né? Então você basicamente, a alma é a forma do corpo, você nasceu homem, você é homem e acabou, né? Ou você tem um modelo de identificacionista onde você é literalmente o que você quiser, inclusive um helicóptero Apache ou uma caixa de bombril. Sim. Essa medida intermediária no qual você fala, não, você pode ser algumas coisas, você pode ser gay, mas você não pode ser mulher, você não pode ser trans. É inerentemente instável, né? Sim. Não, completamente instável. Você vê, chegam até a falar dos furries, né? Os furries, que parece uma loucura, uma brincadeira, mas é bastante sério. Eles entrevistam eu não sei se essa mulher é homem, mas que se identifica como lobo, né? A solução é o quê? É a repressão completa de comportamentos aí, sim. E que é norma histórica, na verdade, você determinar que existe um padrão, existe uma norma histórica, que é isso que é preconizado na lei natural, e aí no próprio cristianismo, no magistério da Igreja Católica, mas a lei natural permite você racionalmente chegar a uma conclusão sobre a natureza básica de coisas e de agentes, no caso, a natureza básica do sexo, e entender que tudo que desvia da natureza básica do sexo está desviando da norma. Portanto, depravado degenerado é objetivamente errado. Não é questão de opinião, não é questão de convenção social. Por isso que eu falei que é tão importante no começo ela falar sobre a questão de homossexual como identidade, né? O propósito do sexo, qualquer biólogo evolucionário, qualquer biólogo vai falar isso pra você, é procriação. Então, se você está fazendo sexo e não tem procriação, você já tem um desvio do objetivo, da finalidade da teleologia do sexo. Claro que o problema é para
o liberal clássico é o quê? Você tem que voltar ao relógio, que para eles é o grande ofensa, né? Lembrar que o liberal clássico tem aquela visão Whig da história, que a gente tá numa progressão de iluminismo moral, no qual você tá cada vez mais aumentando a liberdade, você tem que voltar ao relógio para dizer que, na verdade, tanto a identidade homossexual quanto métodos contraconceptivos, quanto até mesmo sexo fora do casamento é um problema, né? Eles não querem acabar com a liberdade sexual, mas a liberdade sexual, eu acho que esse é o ponto, né? A liberdade sexual inevitavelmente acaba, não só na ideologia de gênero, como o Salazar falou, na transespécies, né? Não, eu sou um lobo, eu sou uma galinha, entendeu? Eu sou qualquer coisa, eu quero fazer sexo com animais. Eles mencionam lá, né, que tem crianças que estão se identificando como gatos, né, e vai pra escola e o professor é instruído você tem que tratar ele como se fosse um gato, senão é a identidade queer dele, se você não tratar ele como gato, você vai estar cometendo um crime de ódio, preconceito, sei lá o quê. Você está impondo uma identidade externa a ele, e a única pessoa que pode estabelecer a identidade é ele mesmo. E aí o problema dessa identidade é que elas são fluidas, né, porque hoje eu me identifico como um pacote de Bombril, amanhã eu quero ser uma mulher de 70 anos, no dia seguinte eu quero ser uma garotinha de 8 anos, quer dizer, eu posso ser o que eu quiser, né, como é que eu defino? Você vê que é interessante que nas definições clássicas de identidade sexual, né, de preferência sexual, se costuma falar, no interesse filosófico, o objeto estável de atenção sexual, mas estabilidade é o quê? É a vida toda? 90% da vida? 50% da vida? É completamente... minutos, né? É completamente instável, entendeu? É isso que eles não entendem, e esse é o aspecto mais pernicioso. E eu acho que tem outro aspecto pernicioso, mas, desculpa, pode falar, Salvador. Não, o que eu acho assim, os Estados Unidos, né, como ele é baseado no liberalismo, ele atingiu esse... a gente está vendo uma espécie de singularidade, momento de singularidade. Isso. Bom. Os Estados Unidos não tem mais como voltar. Então, esses conservadores, na verdade, que eles ficam assim, poxa, mas a gente tinha acertado, tinha dado uma liberdadezinha, o cara poderia ser gay, não sei o que e tal. Mas perdeu o controle, né? Eles devem estar desesperados, porque eles imaginavam que no ponto do tempo tudo ia converger para uma estabilização, né? De um formato. O fim da história. O fim da história. Então agora é a singularidade, amigão. Amanhã o que o cara vai ser? Realmente vai ser cyberimplante, zoofilia, necrofilia. É isso, singularidade. Não tem mais como voltar. A única chance de voltar é um outro regime não liberal predominar. É isso. Não vai voltar sem um banho de sangue. É isso que a gente já falou várias vezes. Você não reforma, você destrói o sistema e a partir da destruição do sistema, um novo sistema aparece. Concordo. Exatamente. Então, assim, esse sistema já está comprometido, não tem mais. Tanto que chega no final do filme, ele fala, não chega a conclusão nenhuma, assim. Não tem. É isso aí. Mas assim, eu acho que vocês estão sendo duros aí com o documentário, mas assim, o objetivo dele não era propor soluções, né? Falar, eu vou resolver aqui a questão. Ele está expondo fatos, está expondo pessoas que talvez não seja de conhecimento de toda a população americana, com certeza não toda a população mundial. E assim, é importante ter esse tipo de evento no radar, porque essas coisas vão chegar aqui no Brasil cedo ou tarde. Então precisamos estar preparados. Isso quando os professores malucos aí, militantes, resolverem que o seu filho é sua filha e ordenar a administração mandatória de hormônios nele, sei lá. Já semana passada, só pra dizer, como não já está no Brasil, semana passada eu fui comer um hambúrguer e é um lugar que contrata garçons trans só. Eu fui servido por garçons trans. Que bonito. Então, assim, já foi. Já foi. Assim, não tem. Eu gostaria de ter no seu Black Pilled aqui do grupo e falar assim, não, olha, a gente vai votar aqui no Zequinha Barbosa. E o Zequinha Barbosa vai fazer o estatuto da binariedade. Vai ficar tudo legal. Não vai acontecer. Entendeu? A Zambeta, vota na Zambeta que ela vai fazer. Não vai acontecer. Pode falar, Troca. Fala. Não, pode falar. Deixa o Torlaco falar, que ele não falou quase nada ainda. O que eu ia falar é que a gente acho que não descreveu ainda, né, para quem tá ouvindo, o que ele explica do Alfred Charles Kinsey, né, que é aquele cara que
conduz experimentos pretensamente médicos, científicos, né? E que envolve, assim, não vou entrar muito mais detalhes do que isso, porque é meio perturbador, mas envolve o estímulo sexual de bebês, né? Bebês de colo, bebês que não andam ainda, tá? Bebês, e que atingem, assim, né? Ele está fazendo experimentos e tudo, então bebês que ele, no estudo dele, né, posteriormente ele divulga que foram estimulados a dezenas de orgasmos num dia, né? Então você imagina o que não é isso, né? Na hora que eu já tinha ouvido falar do Alfred Kinsey, mas eu acho que aí tem algo fica diferente, assim, porque enquanto a gente não está falando disso, enquanto ainda é essa questão de pauta feminista, que depois puxa para gay, que depois puxa para trans e tal, aí a gente ainda pode estar falando de uma questão de razões, questões financeiras, questões políticas, uma pauta de poder e tal. Acho que na hora que ele fala do Kinsey, daí fica uma coisa, assim, o nível de maldade muda, sabe? Eu acho que não é uma coisa assim só que a pessoa tá, eu estou usando essa pauta para, por exemplo, adquirir mais poder, não, daí fica um negócio demoníaco mesmo, assim, sabe? É outro nível de malignidade, né? E foi isso que me fez pensar que, de fato, esse daí é o expoente desse projeto, né, demoníaco de revolta contra Deus, né? Então eu digo, o Mefistófeles no Fausto de Goethe, ele se define como eu sou o espírito que sempre nega, né? E é isso que o demônio quer fazer, né? Ele quer revoltar-se contra a própria estrutura da realidade, né? Como se não existisse o ser das coisas, né? Porque a gente sabe que, bom, se existe um ser das coisas, né? Ou seja, se as coisas de fato elas são, então existe uma ordem. Se existe uma ordem, existe um ordenador. E bom, se existe uma ordem, existe uma hierarquia, e se existe uma hierarquia, existe uma autoridade, né? Então, eu acho que o objetivo, né, aí é negar isso, ou seja, no fundo é uma revolta contra Deus, né? Então, agora, por meio da mentalidade revolucionária, o que importa não é mais o que as coisas são, né? Mas sim dizer que não existe o ser das coisas, né? E que o que existe é justamente, né, o que você acreditar, o que você quiser, enfim. Mas acho que o maior objetivo aí é perverter, né, isso. Então é profundamente luciferino, né? Foi exatamente isso Luciferino, que Lúcifer quis fazer. Então, assim, eu não sei, eu acho que para mim, de todos os aspectos, o que mais saltou aos olhos, tem a questão financeira, tem a questão aí da social, mas para mim o que mais saltou aos olhos foi esse aspecto que você poderia até se enquadrar no que você chamou de religioso, mas eu chamaria mais ainda, eu chamaria de espiritual mesmo, assim, sabe? Tipo, que não estamos mais falando só de uma questão de, tal religião, não, é uma questão espiritual mesmo, do demônio contra Deus, né? Usando o homem, claro, para isso. E quando você consegue atingir aí, né, as crianças, né, você não só inocula na alma delas esse espírito de revolta, né, que se feito isso até os 10 anos não vai deixá-las nunca, né? Elas estão, por isso, inclusive, que essas iniciativas começam cada vez mais cedo, né? Porque para garantir que esse espírito de revolta já vai estar ali consolidado na hora que aquela personalidade se formar, né? Mas também você consegue explorar ao máximo os instintos e as paixões que são desordenadas pelo pecado original em todos nós, né? Mas ali você consegue explorar ao máximo isso, né? Você embota a inteligência. Então, assim, o que eles estão fazendo? Porque isso não atinge só a criança que fala, agora eu sou menino, eu sou uma menina, vou tomar hormônio. Não. Isso é ensinado nas escolas, né? Isso é mostrado nos livros. Normalizado nas escolas, normatizado e normalizado. Exato. Então isso é mostrado em Hollywood, isso é mostrado em desenhos, hoje em dia. Perfeito. Então, o objetivo é esse mesmo, é garantir que aí a gente vai fazer um exército de pessoas, né, cuja vontade e a inteligência estão profundamente embotadas, né? A alma já está inoculada com esse veneno da revolução, e daí, bom,
é tudo que o demônio sempre quer fazer com o homem. Só uma coisa. O Alfred Kinsey, que você mencionou, ele é considerado o fundador da sexologia, né? Do autor do relatório Kinsey, que a gente sabe que tá cheio de mentiras lá. Ele usou criminosos sexuais, né? Usou criminosos sexuais e alegando que estava fazendo uma pesquisa com o corte vertical da população, mas estava fazendo com criminosos condenados. Né? Nunca foi desmentido, nunca foi criticado e foi até retratado positivamente num filme aí com o Liam Neeson fazendo o papel. O Liam Neeson, exatamente, um herói. E sabe quem E sabe quem segue a história, né, a escola do Kinsey, né? Quem? A Marta Suplicy. Claro. Sim, né? Evidente. Só para voltar nesse ponto do Torlaca, é importante, essa questão é crucial. Você lembra daquele texto clássico que eu vou repostar, aquele Narrativas contra a Modernidade? Na verdade, você tem a narrativa fraca, a narrativa forte, a narrativa estrita. É interessante como ela mimetiza exatamente essas motivações. Que a narrativa fraca lembra que é aquela... Não, na verdade, a modernidade é político. Você vai resolver elegendo as pessoas certas, ajustando o Congresso, Senado, checks and balances, não sei o quê. A narrativa forte, você lembra que ela não, é um problema filosófico. Assim que você entender e discutir, quando você debater, quando você tiver o debate, depois do debate, aí vai todo mundo chegar ao resultado. E a narrativa estrita é o que? Modernidade é o satanismo triunfante. Então é importante esse ponto, porque ela tem um núcleo espiritual, e quando eu falo de gnosticismo, né, pode deixar claro, gnosticismo é o nome para consumo externo de satanismo, né, gente? Vamos deixar claro. Todos os gnósticos têm uma revolta primária, que eles consideram, praticamente que eles consideram o diabo no gnosticismo é Jeová, né? É o Deus do Velho Testamento, né? Que é o demiurgo que impede que eles ascendam ao conhecimento perfeito da verdade. Então todos esses aspectos se interligam, né? Para deixar claro, é uma cebola, na verdade. É muito frustrante tentar explicar isso por apenas um elemento, apenas uma dimensão, mas é importante dizer que o âmago da motivação, e esse é o ponto que o Torlaca fez, e eu acho importante, o âmago da motivação, o centro da cebola, é a questão espiritual, religiosa e espiritual. Então, vamos deixar claro isso, né? O gnosticismo, assim como o satanismo, aliás, você citou Mefistófeles, você lembra que aquele médico que transicionado para a mulher fala, né, que é uma barganha faustiana. Você lembra que ele chega a falar isso, né? A motivação central é espiritual, basicamente, é a revolta contra a realidade. Eu acho que é Santo Agostinho que chegava a falar, né, que na verdade assim, tem que lembrar que, ao contrário das religiões orientais, por exemplo, como o dualismo persa, né, o zoroastrismo persa, o diabo não é inimigo de Deus, é inimigo da humanidade. Deus não tem inimigo, Deus não tem iguais. Né? Então isso é importante lembrar. Né? Então essa que é a grande revolta. Mas dentro desse contexto de revolta, entendendo essas três camadas, né, eu acho interessante ver como isso afeta cada segmento da população, cada segmento alvo, que são os seres humanos. O Steve Saylor também tem um artigo ótimo, ele fala muito brincando muito com aquele livro World War Z, ele fala muito do World War T, né, o World War, Guerra dos Transgêneros, né, o World War Z seria dos zumbis, não sei o quê, que na verdade ele fala você tem basicamente 4 dimensões. Em uma dimensão você tem as crianças bem novas, né, que por qualquer razão, se ela mostrar qualquer tipo de referências que divirjam dos papéis sociais tipicamente associados a homens e mulheres, considera elas trans. E esse pra mim outro lado, mimetiza de novo os sacrifícios infantis que são típicos de religiões tomadas por demônios, como os cananitas ou os astecas. Né? Então esse é o primeiro aspecto. O alvo que são as crianças. E que é interessante, viu? Aí vai pondo o Salazar, né? Por que não adianta ficar falando, não, porque é incoerente tentar argumentar, porque na verdade você vê só que do ponto de vista puramente lógico, você tá reforçando o estereótipo de gênero ao dizer que uma criança que gosta de brincar de caminhão é um menino que tem que transicionar, você tá reforçando o estereótipo de gênero que eles diziam rejeitar. Ó, que coisa interessante. Mas eu concordo, que não adianta dizer que é incoerência. Você está discutindo incoerência com demônios loucos. Eu concordo com você. Aliás, você sabe a minha opinião, eu detesto esse tipo de manifestação. Né? Aí outra dimensão que eu acho que a gente falou pouquinho aqui, mas a gente precisa falar mais, são os adolescentes, especialmente as adolescentes, que mimetizando um processo que a gente viu lá nos anos 80 e 90 com desordem alimentar, com bulimia, o contágio social se espalha nesse público e você tem uma epidemia de adolescentes dizendo que são transgênero, queer, sim, trans, pan, intersexo, não sei o que lá. O próprio Olivier, que por acaso é um homossexual, escreveu um artigo muito bom sobre essa questão do contágio social. É um fenômeno bem documentado, que a doutora Littman, que é uma psicóloga, documentou bem nos Estados Unidos essa questão do contágio social, e ela realmente existe, é outra dimensão. Garotas adolescentes em particular são altamente impressionáveis. Você combina a alta impressionabilidade delas com o acesso a essa autêntica droga, não só para o cérebro como para a alma, para o espírito, que são redes sociais, acabou, né? Você lembra que
uma parte do documentário exatamente sobre uma garota, né? Que é até bonita, a garota, que virou homem e depois detransicionou, né? Achou que era trans, né? Eu até esqueci o nome da garota agora, mas você vê que essa é uma outra dimensão, né? Aí você tem uma terceira dimensão que ele fala, que são, e essa é interessante, são homens muito mais velhos, e eu fui ver algumas estatísticas sobre isso, são muito mais velhos, tipicamente com altíssimo nível de testosterona, tá? São muitas vezes com um QI acima da média, que em algum ponto, ou especula eu, por um desbalanço hormonal, resolve transicionar, que é o caso do Jenner lá, né? Do Bruce Jenner, foi campeão olímpico, tudo, né? Que resolveu transicionar. Esse de categoria ele fez a transição velho já, né? Tinha 50 anos, né? Um negócio assim, bem velho já. É interessante ver esse fenômeno. Me parece ser um desbalanço hormonal que, ao invés de eles receberem ajuda que precisavam ali, na verdade, são vitimizados pela indústria farmacêutica. E aí, finalmente, há sim aí um grupo específico pequeno, mas você está falando de 0,2 a 0,5% da população, de hermafroditas reais, onde algo poderia ser feito nesse sentido. Mas, de novo, você está falando de um número ínfimo. Está falando de aberrações. Lembrando, de novo, um aspecto primordial da lei natural, que a existência de exceções não desprova a lei natural. A privação de um bem, quer dizer, é aquela... Os olhos, qual que é a finalidade, qual que é a teleologia dos olhos? É para ver. A existência de pessoas cegas, ou de pessoas que por algum acidente se tornaram cegas, né? Ou são cegas de um... São cegas do olho esquerdo. Isso não quer dizer que você não refuta a teleologia dos olhos. O Edward Feser tem um exemplo excelente. Você lembra daquela desordem? Eu não sei como é que chama em português, em inglês chama de PICA, PICA, eu sei que é até engraçado, que basicamente é uma desordem alimentar no qual você tem compulsão a comer coisas não digeríveis, metal, vidro, ferro. O ponto dele é a teleologia da comida, do alimento, da fome, é prover sustenância para o corpo. A existência de pessoas afligidas por esse tipo de doença não refutam essa característica, né? Então, tem que tomar muito cuidado com a tentativa de usar a existência de hermafroditas e intersexão reais como uma refutação desse aspecto primordial da lei natural, né? O gato é um animal de 4 patas, né? Se nascer um gato de 3 patas, não quer dizer que muda a descrição do que é um gato. A essência do gato é ser um animal de 4 patas, exatamente. Você toma a exceção como regra, né? Sim. Então... Mas você veja que interessante, né, o Salazar, quando a gente discutiu aquele episódio a superstição final, a última superstição, a refutação do neoateísmo, do Edward Feser, ele fala bastante sobre essa questão, né? A diferença, a lei natural, ela está muito mais próxima de um argumento quase como matemático, né, do que como um argumento probabilístico, né? O ponto, uma prova geométrica, se a soma dos 3 ângulos internos do triângulo é 180 graus, não é algo, a ciência, como é que a ciência chegaria ao resultado? Isso eu acho que é importante a gente falar um pouquinho desse ponto. Como é que a ciência chegaria à conclusão que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus? Medindo milhões de triângulos. Falou, a gente mediu milhões de triângulos e nenhum deles tem 180 graus. A prova geométrica, você não precisa medir triângulo nenhum, você vai construir uma prova geométrica, uma prova matemática, sem precisar medir, né? Porque a ciência é probabilística. A lei natural, assim como a geometria e a matemática, elas partem de primeiros princípios para criar uma prova fechada e completa. Então, como a gente basicamente baniu a ideia de lei natural, a ideia de causas finais da discussão científica, especialmente da biologia, né? Por uma razão muito simples, se você for discutir a causa final do sexo, você tem que voltar o relógio num monte de coisas, inclusive contraceptivos e liberdade sexual, por isso as pessoas não querem discutir isso, né? Por isso que elas ficam com essa ideia que você não pode, você tem que refutar essa propriedade do sexo, né? Porque, Torlaco, eu vi que o seu foco está sendo realmente espiritual, religioso perfeitamente, e o Salazar vai ficar irritado comigo por fazer de novo um ponto que parece argumentativo, mas eu faço questão de fazer esse ponto por um motivo, para deixar quase uma pergunta para as pessoas. Se a função do sexo não é procriação, se a função primária, eu tô falando que é a única, primária do sexo não é procriação, qual que é a sua posição? Exatamente por quê? Como é que você se opõe ao transgenderismo? Como é que você se opõe, não só ao homossexualismo, mas ao transgenderismo mesmo? Não é legal? O que é? Não fica bem? Entendeu? Um adulto, pega lá o Bruce Jenner, resolveu cortar o lá virar mulher. Qual que é a sua posição a isso? Não é legal? O que é? Não pode fazer isso? Entendeu? Você veja que é uma fraqueza enorme que você estabelece ao negar os princípios básicos da lei natural. Né? Isso que eu acho interessante. Mas, obviamente, não é. Aí eu concordo que o liberalismo, em geral, ele é uma ideologia / religião, porque eu acho muito importante deixar claro que o liberalismo é, sim, uma religião, tá? É uma visão de mundo, uma religião, inerentemente inconsistente, mas essa inconsistência é a força dele, né? Porque cada um pode definir como ele quiser a cada momento, né? Acho que
esse é um aspecto interessante. E muito bem colocado. E só para fazer uma pontuação, que o Zeno tinha dito, né, que o Alfred Kinsey passou aí, né, foi louvado e tudo, e não havia sido denunciado, mas teve uma pessoa que o denunciou, assim, que dedicou quase a vida toda a isso, que é a Judith Reisman, que ela morreu ano passado, escreveu livros e coisas assim, e olha só, judia. Olha só que Judith Reisman. E ela dedicou a vida dela a... Acho que foi aí que começaram a falar um pouco mais dele. Mas... Curioso, não conhecia. É interessante, não sei se o Toloco nem estava aqui no nosso primeiro episódio, quando a gente falou da igualdade, a busca impossível, eu acho que é aquele livro do Martin Van Creveld. Lembra que tinha uma entrevista muito boa que a Camille Paglia deu, uber feminista ateísta, deu pro Roda Viva, onde ela tava, inclusive ela comentava que obsessão com transexualismo é coisa de estudar decadentes, né? Não sei se lembra disso. O repórter era um homem, né? Eu achei até na época era mulher, mas era um homem, na verdade, ele ficou todo chocado quando ela falou isso, né? Foi muito peculiar. Outra coisa que eu queria comentar, né? A gente tinha falado um pouquinho, tem um livro muito interessante, eu anotei aqui, do Robert Beatty, chama Gay Berlin, Birthplace of a Modern Identity. Lembrando que a República de Weimar, pré-nazista, tá? Era basicamente a meca das experimentações sexuais, incluindo transexualismo, pedofilia, zoofilia, a perversão que você puder imaginar. Inclusive, isso foi uma das coisas que levou a população, uma das plataformas dos nazistas quando concorreram a eleições, quando houve eleições, foi exatamente lutar contra isso, né? Foi se declarar contra... Do dia pra noite, né? Sem que ninguém saiba por quê. Eles foram eleitos, entendeu? Você vê que coisa. Tem aquele filme da Liza Minnelli, Cabaré, sim. Basicamente mostra todo mundo, aquela cena flamboyante, o cara tinha um amante e o namorado dela tinha o mesmo amante, eles tinham o mesmo amante e tal, uma coisa assim. E aí termina o filme os soldados invadindo, fechando os cabarés. Né? Os soldados maus. Um final super feliz, mas... Os soldados maus invadindo, acabando com aquilo. E interessantemente, todos os grandes proponentes e diretores do estudo de sexualidade na Alemanha do República de Weimar tinham uma certa característica comum. É impressionante, entendeu? Estudem mais sobre isso, vamos procurar. O pessoal costuma brincar, vai na Wikipedia, olha aquela seção chamada Early Life. Early Life, exatamente, vocês vão entender. Entendeu? É muito peculiar isso aí, entendeu? Um negócio que parece ser recorrente. Eu queria falar um pouco daquele ponto que você falou aí de contaminação social sim. Dos mecanismos que levam algumas pessoas a caírem nessas situações, né? Contaminação social, só para ter uma ideia do nível que chega, né? Onde tem um estudo do Instituto Gallup de final de 2021, que fala que quase 40% dos Gen Zs nos Estados Unidos se identificam como LGBT. 40%. Cara, desculpa. Assim, ok, né? A gente saiu de uma minoria, tá a um passo de se tornar a maioria absoluta da população. Durante 50 mil anos de civilizações ao redor do mundo, em primeiro lugar, vou deixar claro, gays homossexuais em particular sempre existiram. Ninguém sabe por quê, a pesquisa nisso é basicamente proscrita. Se você quiser pesquisar base biológica para homossexualismo, a sua única opção é ir para a China ou para a Rússia. No Ocidente não dá para fazer. Mas você está falando de algo entre 2% e, vamos ser honestos, no pior das hipóteses, 5%. Subitamente, agora, depois de 50, 60, 70, 80 mil anos de civilização, 40%. Se você falar alguma coisa, vão falar que você está procurando o gene gay e está tentando descobrir a cura gay, né? Como aconteceu. Esse negócio da cura gay aconteceu um episódio muito interessante comigo. Há uns anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, teve um político lá que foi acusado, né, de estar procurando a cura gay. Não lembro quem era, um político. Do Brasil? Do Brasil. E aí aquela comoção, né? Que a lei da cura gay... Lá, eu não lembro quem era. Não é o Liv Fidelix, não, né? Não era. Eu não lembro quem era. E aí, o que era a tal da cura gay? Era uma mudança na regulamentação lá do tratamento psicológico, que psicólogos pudessem receitar tratamentos para pessoas que estão identificadas como gays, lembrei dessa. Que quisessem deixar de ser, né? Eu tô satisfeito aqui, eu quero testosterona, eu quero alguma coisa para corrigir isso aqui, eu não tô feliz. E era proibido, né? Porque o gênero é fluido, né? Você só é fluido numa direção, né? Ou seja, se você virou gay, você vai ser gay para sempre. E foi assim, a esquerda é muito boa nessa questão de jogo de palavras, né? Aí taxaram essa mera mudança de regulamentação como cura gay e foi um transtorno. Eu tava numa sala de professores, surgiu esse assunto, mas esse negócio da cura gay é um absurdo, não sei, mas você sabe o que é? Não, porque o patrão vai poder demitir o funcionário que for gay, não sei o
quê? Não, é isso. É isso? É. Então tá. Sabe, por isso que é importante esse tipo de documentário simples, acessível e curto que o Maltiosh faz, para as pessoas começarem a entender, né, essas situações que a gente vive e não cair no discurso da esquerda. Bom, tá falando da contaminação social, mas eu acho que um outro ponto importante que a gente não falou é que existe sociedade moderna, sociedade ocidental moderna, essa ideia da busca da felicidade, né? Eu preciso estar feliz. O historiador lá, cara, desculpa te cortar, mas só pra falar o nome do cara, que é muito bom. O Carl Trueman, né? Puta, muito bom. Acho que é isso mesmo, sim. Carl Trueman. Não tem o nome dele. Essa busca da felicidade, mas assim, ninguém sabe exatamente como é que você deve se sentir, né? Se você tá passando fome, você tá ameaçado de morte, você não tem de morar, ok, são coisas que você consegue endereçar. Mas você que tem uma vida confortável, você não tá passando por nenhum risco e você não está feliz, como é que você mede o índice de felicidade, né? Como é que você mede isso? É isso que leva muitas pessoas a talvez um certo tédio, uma certa frustração com a vida moderna. Eu não tô feliz, então eu acho que eu sou trans. E aí cai nessas armadilhas, né? Cara, eu já tive a discussão, assim, tantas vezes discussão, na verdade, não é que a gente discorda, eu tô lá, né? Na verdade, a gente concorda, então não sei nem se é discussão o termo correto, é mais uma sumorização. Aquele ponto, quer dizer, felicidade, historicamente, né, na lei natural e no magistério, a igreja tem uma resposta para isso, né? Felicidade nunca foi uma sucessão de momentos de satisfação, né? Felicidade é uma vida baseada em virtude. O que é virtude? Virtude é potencializar os seus objetivos neste planeta. Sim. O mundo que a gente vive, o mundo das redes sociais, o mundo do Instagram, dá a impressão que ser feliz é você estar constantemente em êxtase, né? Sim. Bens materiais. Sim, satisfação absoluta. Estou viajando, #blessed, né? Estou viajando aqui pela Europa, estou fazendo isso, troquei de carro, e essas coisas, né? A pessoa, como isso não é realidade para uma esmagadora maioria da população, né? Ter essas coisas. A gente tem empregos chatos, a gente tem vidas mundanas, né? A gente tem que resolver problemas lá, fazer compra, trocar o papel higiênico, não são coisas que vão trazer êxtase para ninguém, né? Acabou aqui o sabão em pó, vou ter que sair aqui no meio da noite para comprar sabão em pó, senão não vou ter roupa limpa amanhã. São coisas aborrecidas, né? E aí, como é que isso encaixa com essa propaganda que a gente é bombardeado o tempo todo, né? De que você tem que, vocês têm que perseguir seus sonhos, você tem que estar feliz, você tá com não sei o quê. Se você tem um emprego chato, uma família talvez não te dê algum problema, né? E não consegue atingir esse êxtase constante. Isso é um problema, né? Sim, que é um resultado esperado no modelo social ocidental, onde, na verdade, você eliminou um monte de amarras e um monte de conexões em grupos familiares maiores, em grupos sociais maiores, em grupos étnicos maiores, né? De novo, eu lembro do resultado prático do que o Wang Hunin, que é o grande ideólogo do Partido Comunista Chinês, que morou um tempo nos Estados Unidos, ficou horrorizado. O problema dos Estados Unidos é que a base da sociedade é o indivíduo, não é a família. Na China comunista, para deixar claro, assim como na China pré-comunista, a base do indivíduo é a família, não é a base da sociedade é a família, não é o indivíduo. Não tem como ser feliz se a base é o indivíduo, porque você não tem deveres e obrigações para com o outro, né? Aliás, qualquer dever e obrigação no fundo é uma imposição, é uma violação da sua autonomia individual, né? Então é um modelo completamente esquizofrênico e psicopático, né? Não tem muito o que fazer. Sim. A rede social só amplifica, né? Eu acho que a loucura das pessoas. Sim. É um grande amplificador de loucura. Especialmente em mulheres, garotas jovens, né? Jovens. O efeito devastador que ela tem. Tem um livro, eu não sei se foi esse livro que você mencionou lá, Irreversible Damage, Abigail Shrier. Isso é muito bom. Fala exatamente isso, né? Que a gente tende a achar que pensar em trans, a primeira coisa são homens, gays, né? Não, você está tem um desequilíbrio nessa população. A maior parte das pessoas que se declaram transgênero hoje são garotas jovens, né? Isso, e eu acho interessante que, se não me engano, é a Abigail Shrier, vou até olhar de novo. Ela é o que normalmente nos Estados Unidos, eu não sei qual é o termo que a gente usa em português, mas ela até onde sabe, ela é heterossexual, e ela era uma tomboy, que em inglês chama tomboy, que é uma menina que tem gosto. Uma moleca. A gente chama em português de molecona, né? Mas ela é heterossexual, casou, tem marido, tem tudo, é normal, entendeu? Mas ela é uma menina que tinha gostos. Eu conheço duas ou três moças desse jeito, perfeitamente normais, ajustados, casados com filhos, mas que quando era criança, gostava de subir em árvore, gostava de brincar de tilingue, né? Hoje em dia elas seriam levadas na frente de um desses psicólogos infantis monstruosos e seriam mutiladas, né? São mutiladas, ia tomar injeção de hormônio. Seriam destruídas, né? Sim. Outra coisa que eu queria mencionar é interessante que, de novo, o Zeno já tinha mencionado em alguns episódios atrás sobre a questão do manual lá de diagnóstico de doenças mentais, né? Como isso foi evoluindo. Lembra que a homossexualidade foi removida em 73.
2003, né? Como desordem mental, né? A disforia, então, inicialmente se chamava de identidade, desordem de gênero, até 2013, e agora se chama disforia, porque disforia seria menos... Estigmático. Não teria um juízo de valor. Estigmático, obrigado, seria estigmático. E é interessante que há uma outra doença mental nesse manual, no DSM, né? Que é o Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais, americano, que na verdade é uma série de padrão, que o Matt Walsh menciona para aquela maluca lá, aquele homem maluco que se acha mulher, que é aquela apotemianofilia, né? Que é essa... Que ainda hoje é considerada uma desordem neurológica no qual a pessoa acredita que ela tem que ter um membro amputado, né? Ela tem 2 braços, mas ela acredita que na verdade ela deveria ter um, né? Ela precisa ser amputado, um braço, uma perna, alguma coisa desse tipo. E o que é interessante é que o completamente insano homem que se acha mulher, quando o Matt Walsh fala de apotemianofilia, não sei se vocês perceberam, ela tem uma reação bem visceral, porque ela sabe, né? Ela sabe onde vai chegar. Ela fala, não, isso é loucura, né? Isso eu considero ela para usar aí também não, né? Não, médico, mas esse é o problema, é estabilidade, né? Aí também não hoje, né? Aí também não. Hoje, né? Aí também exato, não hoje. aí quando a gente tá, por isso que eu falo, depois, quando a gente estiver falando de cyberimplantes mais pra frente, vai ser muito comum você modificar parte do corpo por partes cibernéticas. Imagino que isso vai ser também um jeito de se identificar, né? A gente vê isso já em filmes de forma caricata, mas é muito, pra mim, assim, é a próxima evolução, o transhumanismo mesmo, né? Então você, olha, eu quero metade do meu corpo pode amputar e eu quero que eles sejam pernas robóticas, entendeu? Porque aí eu vou conseguir andar mais rápido, eu vou pular mais, enfim, eu quero ser um super-herói, assim, então assim, eu quero dar vazão à minha fantasia de ser um super-herói. Mas de novo, vem no fundo espiritual, que eu chamei de religioso, a revolta contra a realidade, né? Um Deus não pode ter limitações biológicas, aliás, um Deus não pode ter limitações nenhuma, ele pode ser o que ele quiser, pode fazer o que ele quiser. Então eu não posso aceitar qualquer coisa, eu não posso ser definido por uma entidade externa, entendeu? Eu não aceito isso. Uma ofensa à minha autonomia pessoal. O transhumanismo é natural nesse contexto, né? Nesse pensamento, né? Perfeitamente. Mas é parte da mesma revolta gnóstica / satânica. O Trollocus usou o termo luciferiano, até usaria o termo prometeico, né? Você lembra que no diálogo de Prometeus, o que Prometeus fala é eu odeio todos os deuses, né? Sim. Se não me engano, é Mercúrio que fala pra ele, você está cometido de uma loucura de grande tamanho. Pra lembrar que até no mundo pré-cristão isso ficava claro, né? Essa revolta contra o Deus que ela tinha, ela é insana, ela é destrutiva, né? É impressionante. Sim. E a Prometeu que o Marcos dedica, né, a sua tese de doutorado. Isso. Bem lembrado. O símbolo da revolta contra a autoridade, né? Sim, exatamente. Daí é isso, a revolta, a autoridade pressupõe hierarquia, a hierarquia pressupõe ordem, a ordem pressupõe o ordenador, né? Ou seja, a revolta contra Deus, né? Tudo isso tem que desaparecer, exatamente. O Vitor Salazar, outra coisa que você falou do transhumanismo, o Alex Byrne, né, de novo, lembrando que ele está falando de gênero e sexo, né, a definir construção social do gênero, como ela é instável, não sei o quê. Um exemplo que ele também deu é o transracialismo, né? O trans o quê? Desculpa. Racialismo. Transracialismo, sim. Ele falou, porque o Matt Walsh chega a sugerir, eu acho que por um dos entrevistados, que eu não lembro quem é, fala que ele era transracial, preto, né? ele era, na verdade, um homem negro, exatamente. Daí, eu acho que era para aquele cientista social lá completamente desmunhecado, completamente louquinho das ideias. O cara basicamente fica ofendido com a verdade transfóbica. Lembra que eu vou ter que usar um termo como verdade e vou acabar a entrevista. Aquela foi uma caricatura total do que é ciências sociais na universidade, né? Sim. Entendeu? Foi ele mesmo que usou. E o Alex Byrne fala disso. Ele falou, olha, a Rachel Dolezal, lembra que ela tentou viver a vida como negra, sendo branca, ela falou, ela foi rechaçada, mas é uma questão de tempo até que um próximo consiga, entendeu? Você não pode considerando que é muito menos a distância que separa uma mulher branca de uma mulher negra, biologicamente falando, é muito menor do que separa uma mulher branca de um homem, né? De se tornar um homem. Sim. Já não é o único caso, não. Também tive uma militante responsável por relações com povos nativos no Canadá também, que alegava que era descendente de índios lá, e descobriram que não, que era tudo mentira, também foi rechaçado. A gente sabe que isso não vai terminar aí, né? Enfim, não vai. Eu vejo implantes cibernéticos, transhumanismo, sei lá, o cara implantar um rabo de gato nele, falando, eu tenho um rabo de gato aqui, blá, blá, blá. Tem orelha de gato implantada. A ilha do Dr. Moreau.
E Dr. Moreau. Dr. Moreau no mundo real. Então, assim, mais uma vez, né? Os Estados Unidos, singularidade agora, eu acho. Sim. Daí pra frente vai ser isolado. É por isso que eu não entendo. Qualquer pessoa que seja de direita hoje não entender que você não precisa gostar do Putin, você não precisa gostar do Xi Jinping, mas você entenda que o fato de eles serem inimigos dessa entidade completamente maligna já é um fator positivo. Tem um último fator aqui que eu não mencionei na minha listinha aqui de motivadores, que é status. Ah, sim, claro. Porra, claro. Porque, especialmente do lado das feminino, né, da equação, hoje tem uma busca constante por status, né? Então, e hoje você ter um filho trans hoje é um símbolo de status, né, para mulher. Então acaba desenvolvendo um tipo de síndrome que também é identificável, que é a síndrome de Munchausen, né? Síndrome de Munchausen. No caso específico aqui, Munchausen by proxy, né? Que a pessoa transforma o filho num objeto para receber atenção, né? Síndrome de Munchausen, a pessoa fica doente, ela recebe aquela atenção toda quando ela está doente, ela fica tão viciada naquilo que ela começa a se tomar produtos tóxicos, né? Se ferir para simular a doença, né? Munchausen by proxy, ela faz isso com outra pessoa, normalmente um filho ou uma filha. Na verdade, tem dois aspectos do status aí, né? No totem pole de status do bioleninismo, na verdade, por exemplo, homens brancos estão no nível mais baixo de status. Então, transicionar para a mulher aumenta o status deles, né? E, obviamente, uma mulher que tem um filho birracial com um negro e ainda por cima um filho vira trans, pelo amor de Deus, você subiu vários degraus no totem pole do status, sem dúvida nenhuma. Pode dar quebrar a espinha dele para ele virar cadeirante, né? Isso, e quebrariam, sem problema nenhum. O Paul Gottfried fala muito disso, né? O Paul Gottfried fala muito disso, que um dos aspectos que ele fala do transgenderismo é de novo, ele trata como uma religião, obviamente, eu não sei como é que ele traduziria para português, mas é uma holiness spiral, né? Quando você tem uma religião militante sem controle, né? Que você não tem um magistério, uma série de dogmas, como é o caso das religiões seculares, né? Cada um vai tentando ser mais santo do que o outro. E aí entra nesse ponto que o Salazar falou, né? De novo, aí eu vou implantar um rabo de gato, eu vou arrancar um olho, eu vou colocar um olho cibernético, entendeu? E aí vou colocar seios e um pênis e uma vagina um do lado da outra, entendeu? Eu vou fazer o que eu puder, né? Colocar pelos no corpo, cobrir meu corpo todo de pelos, né? Bom, é isso, senhores. Eu acho que eu esgotei, pelo menos, as coisas que eu falei. Eu tô 1h20 aqui já. Isso. Matt Walsh, ele é meio cuck, mas bacana. Ele é caquinho, coitado. Tudo bem, pessoal? Vamos encerrando por aqui. Quem puder, assim, é meio difícil ter acesso ao documentário, porque até onde eu sei está disponível só no serviço do Daily Wire, o Daily Wire Plus. Então, eu assisti no YouTube, eu consegui assistir no YouTube. Quando alguém sobe lá no YouTube, né? Tá no BitChute também. Piratex, né, eu acho, né? Porque tava traduzido, tinha legenda em português. Não acho que seja uma distribuição legítima, não. Mas quem puder ter acesso, assista, é interessante. Talvez nem todos os aspectos da questão aqui estejam acessíveis para todo mundo e é bem chega a ser divertido, apesar de ser uma questão preocupante, trágica, né? O Matt Walsh tem uma abordagem bem engraçada da questão. Vou me despedindo aqui, Zeno Stoico, Torlaco. Boa noite. Pepe. Boa noite. E Salazar. Boa noite, assistam Cabaré. É bem legal o final feliz mesmo. Eu lembrei que tem uma série também que se passa, que chama Oktoberfest. Babylon Berlim, pô. Oktoberfest também se passa nessa época, mas... Não, Babylon Berlim, pô. Babylon Berlim também é boa, aquela série Netflix também é a mesma coisa. Tá bom. Obrigado, pessoal. Boa noite, até a próxima. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.